Boa noite para você, boa noite ABC. E mais uma quinta-feira eu aqui com você pela Rede Eco TV. E também para todo o Brasil pelo site www.ecotvcanal9.com.br. Nessa noite nós temos um tema muito interessante, um tema que realmente é um tema de família. Aliás, me perdoe, nós estamos no mês de maio, estamos no mês da família. Nós demos início ao mês de maio, entrevistando aqui o apóstolo Carlos, falamos da importância de Deus e a família. E hoje, nessa noite, não pode ser diferente. Nós vamos tratar dos desafios da adoção no Brasil, muito interessante. Vamos falar sobre adoção, vamos falar das dificuldades da adoção, vamos falar do Cadastro Nacional de Adoção. Mas hoje eu tenho uma convidada muito especial. Mas eu já falo o nome dela. Eu quero você ligadinho comigo no 2379-4733. Quero mandar um grande abraço, como sempre faço, ao meu presidente, Dr. Fábio Picarelli, o nosso presidente da 38ª subseção, aqui da cidade de Santo André. Também ao Dr. Roberto Gonçalves, ele é diretor da nossa ordem aqui da 38ª subseção. Roberto, um grande abraço. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo na nossa OAB aqui, de forma assim reconhecida por todos os nossos colegas advogados. Você que tem dado uma grande contribuição à Ordem dos Advogados por toda a sua trajetória. Fez parte de várias comissões, canta no coral. Eu costumo brincar que homens que desenvolvem esse trabalho são multi-homens. Você canta no coral, joga bola, participa com várias comissões. Então, um grande abraço, meu amigo, para você e toda a sua família. E também, hoje especialmente, vocês vão observar aí, o meu programa começa a receber um grande apoio, uma parceria maravilhosa com a revista Bela Vitória. Exatamente, da padaria Bela Vitória, aqui no final da Avenida Portugal, bem pertinho aqui de nós. Se você quiser encontrar comigo, vá à padaria Bela Vitória, eu sempre estou por lá. Um festival de sopa maravilhoso. E lá não é só um ambiente de uma padaria que você chega e come, você pode fazer até reuniões de trabalho. Lá é muito gostoso, uma adega maravilhosa, vinhos maravilhosos. Nesse mês, a revista Bela Vitória está trazendo a grande empresária que vai ser entrevistada por mim na semana que vem, a Karina da Que Show. Karina, um grande abraço. Semana que vem você está aqui comigo. Um grande abraço para você. Ela que é uma empreendedora, estará aqui comigo. Ela é capa dessa revista no mês de maio. Então, estamos juntos, se Deus quiser. E eu também não posso deixar também de mandar um abraço a todos os meus colegas advogados, da Associação dos Advogados, da cidade de Santo André e do grande ABC, que tem estado comigo constantemente. Eu sei que hoje as colegas estão assistindo, a doutora Carolina, a doutora Tatiana Zampol, a minha amiga, sempre está comigo no Facebook. Enfim, vários advogados hoje estão prestigiando este programa. Como sempre, né? Mas hoje em especial, porque agora eu falo o nome dela. Eu recebo hoje, no meu programa, ela, doutora Shirley van der Zuan. Ela é advogada, ela é coordenadora da Comissão da Infância e Adolescência da 38ª subseção aqui da cidade de Santo André. Mas tem uma história linda de vida, exatamente. Ela é fruto de uma adoção, ela é fruto exatamente do carinho e do amor, de um reconhecimento que quando ainda criança se encontrava em orfanato e teve ali o amor recebido dos seus pais. Mas isso tudo nós vamos falar com ela diretamente, além de falar da importância técnica da adoção, da importância de juntos construirmos um Brasil melhor, um Brasil semeando o amor, pensando sempre no resultado família. E eu agora falo com ela, doutora Shirley van der Zuan. Shirley, minha amiga. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo bom. Obrigado pela sua presença, né? Obrigada pelo convite. Eu agradeço em meu nome e também agradeço em nome da FEASA, que é a Federação das Entidades Assistenciais de Santo André, que tem um projeto chamado Laços de Ternura, Grupo de Apoio à Adoção. Que maravilha, né? Você, minha amiga, na minha chamada, né, eu falava a respeito que você, mais do que ninguém, sabe a importância da adoção, né? Você é fruto, né, de uma adoção bem-sucedida. Eu digo bem-sucedida não somente pelo aspecto técnico que nós vamos falar, mas o aspecto acolhimento, o aspecto do amor. Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, né? Com quantos anos você foi adotada e como foi isso?
Então, eu estive em uma instituição, na época chamada de orfanato, que era o Lar Menino Jesus, onde era uma casa de crianças, onde várias crianças ali estavam, e o presidente da casa era Dom Jorge Marcos de Oliveira, que é o nosso ex-bispo, que já é falecido. E nessa casa eu conheci um padre, eu tinha mais ou menos uns 3, 4 anos, eu conheci um padre, e aonde esse padre ia, eu estava atrás. E nós fizemos muita amizade e, por fim, por causa de uma legislação da época, todas as crianças tinham que voltar para suas famílias de origem. Sim. Então, como eu não tinha uma família de origem, eu fui morar junto com algumas freiras que vieram da Holanda e passaram a viver na periferia de Santo André, desenvolvendo um trabalho social. E nessa periferia de Santo André foi que eu cresci. Estudava lá, participava de todas as atividades de lá, enfim, foi a minha infância. E depois de alguns anos, esse padre entrou com um processo com o Dr. Alberto Silva Franco, que era o juiz da época, né, um grande criminalista, hoje aposentado, desembargador aposentado, e ele junto com o Dr. Fábio Moscariello, que infelizmente também já faleceu, o promotor da época, eles conseguiram fazer que com um estrangeiro solteiro pudesse adotar 2 crianças brasileiras. Eu tenho uma irmã, que é minha irmã adotiva, e minha irmã adotiva ela tem 50 anos, e eu tenho 54, e a gente então passou a conviver com essas pessoas. Uma pessoa faleceu, a outra pessoa voltou para a Holanda, e aí ficou uma só freira morando junto com a gente. E que é essa que eu chamo de mãe, entendeu? Porque no decorrer da vida eles se encontraram, que é aquilo que você mesmo falou, por amor, e eles constituíram uma família composta de 2 crianças e um casal. Então eu sou muito feliz por isso. E minha adoção então terminou quando eu tinha 33 anos, com a anuência do meu marido, que teve que ir no cartório para reconhecer a qualificação de mãe na minha certidão de nascimento, porque eu só tinha a qualificação do pai. Aí o que aconteceu? Ele anuiu e aí nós conseguimos colocar o nome da mãe na certidão de nascimento. Meu pai é falecido, infelizmente, e a minha mãe eu almoço todo dia com ela, porque ela é muito especial para mim. Se eu sou o que eu sou hoje, devido a ter pai e mãe que me protegeram, que me acolheram. E eu acho que é isso que é uma adoção bem-sucedida. Shirley, a importância da adoção, né? Antes de nós falarmos de várias questões, eu queria que você falasse um pouco a respeito da questão do brilho nos olhos de uma criança, né? Você teve esse brilho nos olhos quando você recebe a visita ou você está ali com alguém, porque todos nós geramos uma expectativa de ter uma mãe, de ter um pai, de ter uma família. Fala um pouco desse brilho nos olhos. Então, essa questão de brilho nos olhos, ela é muito relativa, Cristiano. Por quê? Porque, assim, em uma instituição existem várias crianças. E naquela época, alguns casais iam até a instituição para visitar as crianças. E muitas sobravam. Eu seria uma de que sobrei, entre aspas. Por quê? Porque a maioria que era adotada ou era levada são crianças brancas. E da etnia negra era muito difícil alguém adotar. Então, o brilho nos olhos era quando alguém chegava e você tinha aquela expectativa de que seria uma pessoa que pudesse te adotar. Já tinha quantos anos quando você foi adotada? 8 anos. 8 anos. Então, nessa época, o que você vê, aquilo que você visualiza, aquilo que você sente é assim, um foi adotado porque eu não fui. Então, é essa a questão. Então, e aí você toca num assunto do preconceito, né? Esse preconceito, qual a diferença? Por que o brasileiro é mais preconceituoso e você é fruto de uma adoção exatamente de pais europeus, né? E o europeu, ele não vê, digamos, a cor, situações como o brasileiro vê. E em que pese o brasileiro, né, ser um Brasil, um país que se diz acolhedor, mas no aspecto de adoção, ele é muito frio, né? E o europeu, por ser um europeu que se fala que é frio,
ele demonstra mais amor. Como é que você vê esse preconceito ainda do brasileiro? Eu acho que o preconceito racial, ele é embutido na pessoa. Ele é uma questão cultural. Então, ela já vem desde a época da colonização. Então, o negro, naquela época, ele servia para escravo. Ele não era tido como ser humano. E essa cultura, ela predominou. E isso ficou fazendo com que os casais, as pessoas, a cultura brasileira, ela falasse que não existe o preconceito, mas o pior preconceito é aquele que parece não existir. É aquele que você não vê. Então, nas questões de adoção, eu digo o seguinte, que nós trabalhamos muito com as questões de aceitação do outro. Tá. Então, da etnia. Por exemplo, no meu caso, o que aconteceu comigo foi uma adoção interracial, foi uma adoção tardia, porque eu já tinha 8 anos, foi uma adoção de etnia diferente. Então, quer dizer, eu fui educada numa cultura, depois da adoção, europeia mesmo, holandesa. Mas as crianças que estão nas instituições nem sempre são assim, porque são crianças que, na maioria das vezes, nunca tiveram o apoio familiar, nunca tiveram amor, carinho, tudo que elas viram foi agressividade, né? Tá. Então, é isso que eu E vejo. aí, então, essa questão dessa adoção, você viu o lado, você conheceu os seus pais que realmente te adotaram e não tinha segredo, você sabia que seria adotada e gerava essa expectativa. Agora, quando a criança tem uma tenridade, ela é deixada, digamos, desde a maternidade, que eu não diria, mas numa instituição, uma tenridade, e depois ela é adotada. Com quantos anos você acha, na sua opinião, que os pais devem chegar e realmente sentar, conversar e falar a verdade? Olha, você não é nossa filha biológica, você é adotada. Qual é a sua visão a respeito dessa questão? Então, eu vou dar uma visão geral, que é a visão que nós temos na ANGAAD. O que é a ANGAAD? Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. Hoje, a nossa presidente da ANGAAD é a doutora Suzane Schettini, é uma psicóloga. Tudo que nós conversamos é de que não há um momento exato para você contar para o teu filho que ele é adotivo. Há um momento, esse momento são todos os dias. Ou seja, através da dinâmica familiar é que você vai inserindo na criança o conceito de adoção. Porque não existe, por exemplo, você sentar com um jovem ou você sentar com uma criança e falar, você é meu filho adotivo. O que existe é você contar através da melhor forma que você puder, contar para a criança que ele é um filho adotivo. Por exemplo, no nosso grupo de apoio à adoção, nós temos a Rose e o Adonias, eles adotaram o Natan. E, através de quadros, eles mostravam para a criança como que foi, aonde que eles foram buscar e contava que naquele dia ele nasceu, trouxeram. Então, a criança já vem sabendo que ele é filho por adoção. Então, a gente também... Eles vão explicando, né, por quadros? Explicando por quadros. Bacana. E a gente também faz a colocação de que as crianças, elas são muito espertas. Então, não adianta você mentir, porque se você deixar de contar, algum parente numa briga vai acabar falando, e de uma forma errônea. Então, é melhor que os pais, por adoção, o casal, ou se for solteiro, ou se for homoafetivo, conte para a criança a sua história, porque a criança tem necessidade de saber da sua história. Muito bom. Eu estou conversando com a doutora Shirley van der Zwan. Ela é advogada, ela hoje está falando de um tema muito interessante. Nós estamos falando sobre os desafios da adoção no Brasil. Você que está em casa, ligue e faça a sua pergunta, faça o seu elogio, como eu sempre digo. O problema é seu. Sem você na sua casa, eu não consigo realizar o programa. Isso é exatamente o que me enche de ânimo para estar aqui todas as quintas-feiras ao vivo com você pela rede Eco TV. Você que está em casa agora, você quer saber quais os requisitos necessários ou pré-requisitos necessários para se adotar uma criança? Quais são essas condições? Nós vamos te responder agora, a doutora vai te responder agora. Shirley, quais são essas condições para alguém que quer adotar
uma criança? São pré-requisitos? Quais as condições e quem pode adotar? Bom, a princípio, quem pode adotar seriam pessoas idôneas, pessoas que tenham a maioridade, ou seja, 18 anos para cima, pessoas que tenham carinho, amor para dar para essa criança. Não precisa ser rico, não precisa ter casa própria, não é nada disso. É que tenha condições Sim. de realmente acolher uma criança. E o que a gente sempre fala, e a luta dos nossos grupos, é pela alteração do Estatuto da Família. E esse Estatuto da Família, ele vem trazendo, e está tramitando no Congresso Nacional, a respeito do conceito de família. E esse Estatuto da Família, ele reconhece apenas a família linear, pai, mãe e filho. Não reconhece o adotivo, não reconhece o casal homoafetivo, não reconhece nada. Então, nós, só para terminar, nós somos contra o Estatuto da Família, e sim, somos a favor do Estatuto das Famílias, porque nós temos diversas famílias no Brasil hoje. Tá, então na sua visão, queria até que você falasse um pouquinho mais a respeito dessa questão. Você entende, ou talvez a instituição que você está, essa formação e essa visão psicológica é onde a criança está sendo bem tratada, está sendo cuidada e não sofre nenhum tipo de agressão, seja emocional ou seja física. Essa é a visão? Essa é a visão, e para que isso seja, na primeira pergunta eu deixei de responder, mas eu respondo agora, quem que pode adotar e as pessoas como devem fazer para adotar? A pessoa para adotar, ela tem que ser habilitada à adoção. Então ela vai entrar num cadastro. Tá. Esse cadastro é feito no fórum mais próximo à sua residência. E lá você vai passar por uma avaliação psicossocial, que é tanto com a psicóloga quanto no aspecto social. E lá você vai apresentar atestado de idoneidade moral, atestado de sanidade física e mental. Porque uma pessoa, por exemplo, que abandona teu filho, tem um segundo casamento e tem processo de pensão alimentícia, ela é apta para adotar uma criança? Não, ela não honrou nem o primeiro compromisso. Não honrou nem o primeiro compromisso, então é muito difícil. Então tem algumas exigências legais para que se possa adotar. Principalmente a questão a questão mesmo da afetividade com a criança. Porque assim, você não vai adotar uma criança porque você fez uma promessa, porque a promessa acaba e você vai devolver a criança. Você não vai adotar uma criança porque você quer substituir um filho que você perdeu, porque nenhuma criança é substituível, né? Então essas questões são algumas questões da motivação. O que te leva a adotar uma criança? E é nisso que o setor técnico do fórum vai trabalhar. Estando tudo ok, então o promotor vai se manifestar e vai para a juíza vai dar um parecer favorável. Não estando divergente as informações entre, por exemplo, um casal, um que é uma criança de 8 anos e a mãe tem necessidade de embalar uma criança. Então, o que acontece? Vai ter que respeitar essa vontade dessa mãe, porque se ela adotar uma criança de 8 anos, a adoção não vai dar certo. Então, e você falou numa coisa interessante também, no início, que você tem uma irmã adotiva, né? Tenho. Que fez parte desse processo, né? Agora, no Brasil é muito comum, e aí você conhece isso muito bem, tecnicamente, e vive essa questão. É muito difícil dois irmãos adotar dois irmãos. Geralmente a família separa, né? E a justiça, ela dá preferência da adoção de dois irmãos ou ela realmente permite a separação desses irmãos em famílias diferentes num processo de adoção? Então, no meu caso, a minha irmã adotiva não é minha irmã consanguínea. Então, agora, o que acontece? A maioria das pessoas de classe média baixa, infelizmente, elas têm muitos filhos. Então, o que acontece quando esses filhos são retirados daquele núcleo familiar, porque eles foram ser viciadas ou porque sofreram maus tratos, foram vitimizadas? O conselho tutelar vai até o local, recebeu a denúncia, retira
essas crianças do local. Essas crianças são colocadas em instituições. Antes de ser adotado, porque a adoção é a última possibilidade de colocação em família substituta. Antes de colocar uma criança em família substituta com o tema adoção, ela tem que, o assistente social tem que verificar se não tem familiares dessa criança que possam acolhê-la, se há possibilidade dessa criança ficar no seio da família biológica. Não havendo, então é feito aquele processo de destituição do poder familiar. Dos pais, e aí nesse poder familiar a criança vai estar apta para adoção. Infelizmente, no nosso país não tem muitas pessoas que queiram adotar grupo de irmãos. 3, 4, 5. No Laços de Ternura já tiveram alguns casos de adotar grupo de irmãos, até 4. Mas não é muito comum. Então, como que faz? O que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz? Quando não tem possibilidade de adoção de todos, então se divide. Se divide os irmãos, mas para as famílias que possa um visitar o outro, para não perder essa afinidade que os irmãozinhos tinham enquanto família. Perfeito. Avós, tios, os avós podem adotar os netos e os tios podem adotar os seus sobrinhos ou não? Legalmente, como funciona isso? Os tios podem adotar os sobrinhos, mas os avós não podem adotar os netos, por uma questão de parentalidade. Tá. Né? Então, o Estatuto da Criança não permite. Assim como o genro não pode casar com a sogra, né? Exatamente. Então, é assim que funciona. Mas, assim, a avó, ela pode obter a guarda ou a tutela do seu neto. E a tutela, ela representa uma suspensão do direito do poder familiar dos pais, um afastamento ou até a destituição dos pais, dependendo do caso do caso grave que aconteceu com essa criança ou adolescente. Os pais, eles podem ter a guarda provisória ou os avós? Eles podem ter a tutela e a guarda provisória? Não. Ou é a tutela ou a guarda. Guarda provisória para nós não existe mais. Tá. Nessa nova não, né? Porque é o Estatuto da já Criança, né? Mas assim, essa tutela, ela suspende os pais do poder familiar. Por quê? Porque não basta chegar os pais na casa dos avós e falar, não, agora a gente vai levar a criança embora. Não é assim que funciona. Perfeito, entendi. Então, talvez, dentro dessa questão, como você tocou no assunto, nós estamos tocando no assunto, até para esclarecer para os nossos telespectadores, qual a diferença da tutela, né, dessa guarda e da adoção definitiva? Então, a tutela, ela pode ser por tempo determinado. Tá. Eu tenho um sobrinho, eu vou permanecer com o meu sobrinho, ele vai morar comigo por determinado tempo. Então, eu posso ter uma tutela que, quando os pais tiverem condições, eles podem vir retirar a criança da minha casa, diríamos assim. Tá. A guarda, ela tem um menos... a tutela, você pode representar a criança para todos os fins, até mesmo para casamento, na tutela. A guarda já não tem essa finalidade, é só pontual, para guardar a criança, entre aspas, né? Para ficar com aquela criança, mas só que não dá direito a assinar, por exemplo, um casamento, não dá direito a fazer coisas que a lei civil determina, uma administração da vida civil. Na tutela, você é obrigado a fazer uma prestação de contas. Quanto que você está gastando com aquela criança? Na tutela, você pode, se quiser, receber um valor que seja arbitrado pelo juiz por estar cuidando daquela criança. Na tutela? Na tutela. Na guarda, não. Agora, com relação à adoção, a adoção, ela é irretratável, irrevogável. Você passa a ser pai e mãe daquela criança. E aquela criança passa a ter todos os direitos hereditários dos pais adotivos. Direitos sucessórios. Sucessórios. E os pais biológicos perdem totalmente o direito do poder familiar. Se não existir a perca do direito do poder familiar, é impossível existir a adoção.
Tá, agora diz uma coisa, quando uma criança não está apta para ser adotada? Completando essa minha pergunta, quanto mais tempo demora, para a criança vai se tornando difícil, porque ela deixa de ser criança e entra numa fase de pré-adolescência. E aí nós temos aquela questão do preconceito, da distância, porque muitos querem uma criança porque acham que um adolescente ele já está viciado, que eu digo viciado em costumes, usos e costumes, e prefere uma criancinha, né? Que é um preconceito, que nós sabemos disso. Quando então uma criança está apta para ser adotada, né? Como que você vê essa questão? Então, a criança está apta para ser adotada e vai ter o nome lançado no Cadastro Nacional da Adoção quando já foi trabalhada a questão da destituição do poder familiar. Porém, nós temos duas vertentes aí. Por quê? Tem alguns juristas que acreditam que se fizerem um processo de destituição do poder familiar e ninguém adotar aquela criança, o nome dessa criança vai ser maculado o resto da vida. Por qual razão? Porque ela não vai figurar, tem uma mãe. Não vai figurar o nome dos pais. Vai ficar sem arquivo. Exatamente. Então, eles entendem que deveria, quem for adotar, entrar com uma ação de destituição do poder familiar, cumulado com a guarda, cumulado com a adoção e com pedido liminar de guarda. Aí, então, o próprio casal pede, que é competência do Ministério do Público ou de quem interesse tiver, de entrar com essa ação de destituição do poder familiar. Aqui em Santo André, infelizmente, ocorre muitos casos de que não há uma destituição do poder familiar. Então, quem propôs a ação é que vai entrar com esse pedido de destituição. Entendi, porque aí se faz automático, né? Se ingressa com o pedido de destituição e já a adoção se encaixa com o pedido de adoção. Exatamente isso. Tá, em média, quanto tempo demora um processo de adoção? Depende. Depende, cada caso é um caso, cada processo é um processo. Se por acaso houver a família quer adotar aquela criança e aquela criança não tem pai nem mãe conhecidos, então não tem a figura do pai nem da mãe, então é mais fácil. Agora, se tiver a figura do pai ou da mãe, então vai ter a necessidade de citar esses pais. Tá. Então aí vai a busca, através do jornal, do CAEX, do IRGD, as expedições de ofício para tentar localizar, porque se uma dessas fases for queimada, pode dar anulação no processo inteiro. Me dá um minuto. Eu vou chamar um pequeno break. Eu quero você comigo, um programa muito interessante, mês de maio, mês da família. Eu estou falando com a doutora Shirley Vanderzuan, advogada, especialista em adoção, um bate-papo muito gostoso aqui. Você sabia que nós temos 60 mil crianças hoje abrigadas e apenas 6 mil estão aptas para ser adotadas? Realmente isso é grave, é uma coisa muito realmente, não diria nem interessante, mas preocupante. Voltamos já já. Quero você comigo no 2379-4733. Não saia daí. Devolva, não use, não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal. Coloca etanol pra mim. Aê, tá de mudança? Então muda para um combustível completão. Muda para etanol. Tá indo trabalhar, né? Então coloca etanol que gera milhões de empregos. E aí, dona? O que acha de dar uma aula de ecologia para as crianças? Etanol, completa com etanol. O motor do carro fica assim rapidinho. Etanol é o combustível completão. Coloca etanol, o combustível completão. Etanol é o combustível completão.
Sou Maria Paula do Movimento Gota d'Água e quero deixar o mundo melhor para as próximas gerações. Eu assinei pela Lei do Desmatamento Zero. Sou a Maria Paula, atriz, escritora e mãe. Pelo futuro deles, eu assinei. E você? Escrever o próprio nome é uma conquista. Faz de você uma pessoa vitoriosa. É ele que você assina, que confere na lista de aprovados. O nome mostra quem é você, como é conhecido, reconhecido. Seu nome garante o direito a uma identidade. Sem nome, sem documento, é como se você não existisse. Certidão de nascimento. Este é o primeiro presente que você pode dar a quem acaba de chegar ao mundo. O registro é simples, fácil, de graça e essencial para a vida inteira. CNJ, compromisso com a Justiça do Brasil. Faça esta palavra acontecer. Obrigado porque você não saiu daí comigo da telinha. Hoje um bate-papo, como sempre, gostoso, mas eu estou sentindo falta, sabe do quê? Da sua ligação no 2379-4733. Já tem aqui pessoas que ligaram, participaram. A sua presença para mim é muito cara. Ligue para mim, fale a respeito, faça uma pergunta aqui para a minha entrevistada, porque é muito importante essa participação sua, que está me assistindo aí na sua casa. Ligue, fale comigo, faça sua crítica, faça sua observação. Eu dizia aqui, conversava no início, antes de chamar o pequeno break, existem 60 mil crianças que estão abrigadas hoje no Brasil e apenas 6 mil estão nesse processo de adoção. E quem vai me responder essa pergunta que eu faço para ela é a doutora Shirley Van de Zwaan agora. Shirley, essas crianças não foram descobertas ainda, não receberam visitas, porque um número tão alto de crianças abrigadas no Brasil e um número tão baixo de processos de adoção? As crianças que estão nas entidades de acolhimento, é o que nós chamamos hoje, não é mais orfanato, porque não tem órfão, a maioria tem pais, né? Então, mas as crianças que estão nessas entidades de acolhimento nem sempre estão aptas para adoção. Por isso, a questão da visita nessas entidades e da pessoa querer adotar uma criança que está na entidade de acolhimento é inviável. Porque, antes de mais nada, o que se propõe é a busca da família de origem. E a busca da família de origem significa o quê? Significa, antes da juiz ou do juiz colocar essa criança para adoção, para que essa criança esteja inserida no Cadastro Nacional da Adoção, ela precisa estar destituída do poder familiar. Então, há uma incoerência, porque não se destitui as crianças e não se insere as crianças no cadastro de adoção. Ah, entendi. Muito, muito interessante. Já que você falou no Cadastro Nacional de Adoção, vamos falar um pouco como é que funciona o Cadastro Nacional de Adoção. Então, eu trago até um tema aqui que eu peguei hoje, né? Que o tempo de espera para adoção vai ficar menor. Esta é a proposta do Conselho Nacional de Justiça, que lançou esta semana uma nova versão do Cadastro Nacional de Adoção. O novo modelo é mais moderno, simples e permite o cruzamento de dados entre os pretendentes e as crianças de todo o Brasil. O que significa isso? Isso significa dizer que esse cadastro ele vai repercutir no Brasil inteiro e não só como é hoje. Então, o Conselho Nacional de Justiça entende que deve haver uma unificação no sistema e que São Paulo, por exemplo, que o juiz na tela já vai saber onde existe uma criança com o perfil do que aquilo que o casal
completou na ficha, né? Antigamente, nós tínhamos uma ficha que tinha muitas indagações. Aceita criança com traços negroides, aceita criança... Tinham tantas informações ali que, no meu ponto de vista, era até preconceituoso. Mas é preconceituoso. Agora não. Se você dá a opção uma pessoa falar negra não, eu não quero uma criança negra, então é preconceituoso. Então, o que aconteceu agora? Agora nós temos, se não me engano, umas 14 perguntas só para o casal preencher aquela ficha. E assim o casal vai estar apto ou não, através daquilo que nós já falamos que é do Cadastro Nacional, né, de ir até o fórum onde você reside, para você se colocar qual é o perfil da criança que você quer. Então, e existe uma fila? Existe. Cada cidade tem uma fila? Tem, mas é assim, todo mundo fala dessa fila, e eu já falo, porque quando eles vão para o grupo de apoio à adoção Laços de Ternura, a primeira pergunta que eles fazem é quanto tempo que eu vou esperar. Você vai esperar o tempo necessário que for para adotar a criança do perfil que você achou. Se você quer uma menina até 3 anos de idade, você vai ficar numa fila muito grande, esperando por muito tempo. Agora, se você quer um grupo de irmãos, que o mais velho possa ter 9 anos, 10 anos, isso não precisa de fila, porque nós temos bastante. Hoje é até interessante, existe quais as faixas etárias que estão necessitando de adoção, né? De 9 a... São os adolescentes, os pré-adolescentes, são crianças assim muito sofridas e que aguardam a vinda de uma família, mas infelizmente as pessoas que adotam crianças, querem meninas ainda e brancas. Ainda tem isso? Ainda tem. Estatisticamente? Temos isso. Então, o que acontece? As crianças vão envelhecendo no abrigo. E aí, quando completa... Então, isso significa, de uma forma dura, o que eu vou falar, mas de uma forma muito realista. As senzalas ainda prevalecem no Brasil. Infelizmente, eu acho que é uma realidade, né? Nós tínhamos a roda dos excluídos e eu acho que essa exclusão continua até hoje. Porque, assim, são várias crianças. Eu recebi uma ligação de Mairiporã, de uma menina de 12 anos procurando uma família que pudesse adotá-la, uma menina dócil, uma menina boa, mas as pessoas não adotam. Então, quando completar 18 anos, a probabilidade dela ir para a rua vai ser muito grande. E isso é que nos preocupa também. Tá, nós falamos a respeito da sua trajetória, você foi adotada por estrangeiros. Nesse Cadastro Nacional de Adoção, os estrangeiros podem adotar também? Qual é a sequência? Os estrangeiros, eles podem adotar no Brasil, desde que eles façam um cadastro no país de origem. E esse cadastro, ele vai para uma associação daquele país e isso tudo vai passar no SEJAI, que é a Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional, para ser aprovado ou não. E aí, eles só podem adotar as crianças que os brasileiros não querem adotar. Então, grupos de irmãos, crianças negras, crianças com problemas físicos, muitos com problemas mentais. Então, essas crianças... E a autoadoção, né, dos estrangeiros aqui, né? Essas crianças são adotadas muito por estrangeiros. Tá, e esses estrangeiros que fizeram um processo de adoção, levaram as crianças para seus respectivos países, para constituir uma família lá, ter família... Elas podem ter contatos com os pais biológicos ou não? Então, o Estatuto da Criança, ele determina que qualquer criança, qualquer adolescente, a partir dos 18 anos, ele tem o direito de reaver sua família biológica, levantando o processo e conhecendo sua história. Então, a maioria das pessoas, elas não conheciam sua história e em busca da origem. Eu, por exemplo, recebi o ano passado uma menina que eu fiz uma adoção internacional para a Itália e um rapaz também para a Itália. E a moça não veio em busca da origem, ela queria apenas conhecer o Brasil. O rapaz veio em busca da origem, foi conhecer a mãe dele em Santos. Conheceu? Conheceu, mas só que é aquela questão, não tem mais afinidade. Não tem aquele liame, sabe que é sangue, mas só que não tem amor, não tem carinho, não tem... Perdeu-se no tempo. Então, é complicado? Dependendo, porque se o estrangeiro vem para o Brasil
para saber sua origem, sua história, porque tem direito, é uma colocação. Agora, se ele vem com aquela expectativa muito grande, aí vai ser complicado. Muito bom, muito interessante, muito esclarecedor. Vamos à participação, você que está comigo, eu quero que você ligue no 2379-4733. A Lídia está à sua disposição, a Lídia vai atender o telefone aí e vai anotar a sua pergunta. Ligue no 2379-4733. Eu quero mandar, ela manda um grande abraço, a Olga Maia de Diadema. Olga, obrigado, você sempre está comigo, um grande beijo para você, para toda a sua família. Ela parabeniza o doutor Cristiano e a doutora Shirley e faz uma pergunta. Por que as pessoas que têm condição acabam esbarrando na morosidade da justiça, mesmo com essa questão talvez de cidade para cidade tem essa diferença, né? Por quê, hein? Nós trabalhamos, como eu disse, em grupo. Tá. Então nós somos, se eu não me engano agora, 141 grupos no Brasil inteiro. A gente discute, conversa e trata das questões da adoção. Então, ela pergunta por que demora muito. A justiça não é tão demorada. O que demora muito é o perfil da criança almejado. Por exemplo, se ela quer adotar uma criança pequena, e aí ela quer adotar a criança sozinha, não teria problema nenhum, ela vai adotar a criança sozinha. Só que ela pode ficar mais tempo numa fila? Ela pode. E aí que vem essa questão da morosidade da justiça. Ah, entendi. Então essa morosidade, porque o processo de adoção ele é igual em todo lugar, tem o seu rito normal, né? E eu acho que isso realmente faz parte, né? Agora uma questão que eu te pergunto, antes da participação aqui de mais uma pessoa, é a questão que quando existe um processo de adoção para a destituição do pátrio poder, ou do poder familiar, que se diz agora, né? Melhor assim dizendo, a criança ela tem contato ainda com a mãe biológica ou é suspenso esse contato com a mãe biológica? E a justiça ela dá até um tempo para que possa reaver uma reaproximação ou até um entendimento dessa mãe biológica a respeito do porquê ela deixou aquela criança naquelas condições. Existe isso? A gente sempre fala da mãe, né? Mas a gente colocaria aí os pais biológicos, né? Infelizmente, a maioria dessas mães são mães que vêm de uma história bastante sofrida. Eu sempre aconselho a não julgar essa mãe, de forma alguma. E também não julgar o pai, porque nós não sabemos o motivo pelo qual eles estão vivenciando aquela situação. Sim. Então, se essa mãe e esse pai, se essa criança foi retirada desse núcleo familiar por maus tratos pelo Conselho Tutelar, o que vai acontecer? Vai ser trabalhado sim essas questões com esses pais para ver se há possibilidade de uma reestruturação familiar. Havendo, com certeza, essa criança vai voltar para a família biológica. Por isso que eu digo que a adoção é o último caminho para se chegar numa convivência familiar. Muito bom, Shirley. Vamos à participação aqui da cidade de São Caetano, Maria Aparecida. Um grande abraço para você. Obrigado, minha amiga, por você estar comigo aí na sua casa. Um abraço para toda a sua família. Sua audiência, para mim, é muito cara e muito rica. São Caetano do Sul sempre está comigo, sempre participando também. Ela pergunta, quais as chances de um casal que conheceu uma criança em um abrigo, especificamente, adotar esta criança de forma específica? Ela foi, se identificou com essa criança, gostou, a criança gostou também, estão ali unidos. Como é que funciona isso? Todo mundo, Maria Aparecida, tem direito a peticionar, ou seja, entrar com o processo e provocar uma situação. Qual que é a situação? Provocar a situação de que você quer adotar aquela criança. No entanto, se você não tiver o cadastro de habilitação, se você não participar tem juiz que não obriga, mas aconselha a pessoa a participar dos grupos de apoio à adoção. Se você não tiver uma preparação gestativa, que nós chamamos de adotiva, vai ser muito complicado. Mesmo porque as crianças que estão na entidade de acolhimento não estão lá para serem escolhidas ou para serem adotadas. Estão lá para que o Estado tome providências para ver qual é a melhor forma
que essa criança tem de conviver com a família biológica. Uhum. Aí não tendo condições, aí vai para a fila, que é a fila da adoção. E se tiver pessoas que queiram aquela criança no mesmo perfil e que já esteja no cadastro, então a possibilidade da Maria Aparecida vai ser muito remota. Ah, entendi. É isso aí, Maria Aparecida. Você ouviu o esclarecimento da doutora, né? Mas não desista, a adoção é uma decisão. Vamos lá. A questão aqui é o seguinte, vou fazer uma pergunta do século talvez 18, 19, mas que isso pode ocorrer. Uma criança deixada no portão de uma casa, de uma pessoa, e ela pode ser adotada por essa família? Não. Se você encontrar um bebê, uma criança, um adolescente na porta da tua casa, a primeira coisa você tem que comunicar o conselho tutelar ou a autoridade policial. Ela não pode ser adotada por aquela família. Por quê? Porque tem todo esse trâmite, precisa ir para o fórum, as providências têm que ser sanadas, tem que saber por que aquela criança foi parar lá, quem são os pais biológicos daquela criança, enfim, não se pode acolher uma criança que esteja no portão da tua casa. Em hipótese nenhuma, né? Nenhuma. E, aliás, isso dá um problema sério se ocorrer e a pessoa tentar fraudar as autoridades, a fila, isso é uma consequência realmente ruim. Sheila, em quais circunstâncias um processo de adoção ele pode ser anulado? Então, exatamente isso. Ele pode ser anulado quando se percebe que existiu fraude dentro daquela situação. Por exemplo, eu prometer reais vantagens para uma mãe biológica para que ela entregue a criança para mim. Entre aspas, estou comprando uma criança. Se isso daí for levado à tona e se essa mãe um dia quiser essa criança de volta, ela vai ter o filho dela de volta. E esse processo vai ser anulado e as pessoas vão responder criminalmente. Uhum. Se você pega uma criança e coloca diretamente no teu nome, antigamente não existia o exame do DNA. Hoje existe. Então, não é compatível o DNA, o que vai acontecer? Não é teu filho, nulidade. Então, isso daí é bastante complicado. Aí eu acho que responde essa questão de anulação, ainda que muitas adoções ilegais no Brasil. Acho que nesse caso você já respondeu, porque eu diria ilegal, né? Eu diria que ainda não, se houve alguma irregularidade, isso ainda não chegou a conhecimento da justiça, né? Assim nós podemos dizer, não é? É assim, né? Nós já vimos muitos casos em que a pessoa, ela diríamos assim, ela pegou uma criança e da empregada da residência, diríamos isso. Entendi. E aí ela vai e ela registra essa criança no seu próprio nome. Ela já está cometendo um crime. Sim. Falsidade ideológica. ideológica. Então, ela cometendo esse crime, mais para frente ela vai estar sempre com a sombra da mãe biológica. Por quê? Porque ela não fez uma coisa legal. E a ilegalidade, ela pune. E, na maioria das vezes, o promotor de justiça, ele opta pela punição mesmo. Bem severos, né? Bem rigorosos e severos, né? Você já mais ou menos falou, entre algumas respostas, que essa adoção direta, que seria essa de direcionada, né, ou casada, é isso, adoção? Quer falar um pouco sobre isso? Então, é o que nós é aquilo que nós acabamos de colocar, né, que não tem mais condições de fazer a adoção, entre aspas, que nós chamávamos de intuito persone, de pessoa para pessoa. Se a pessoa quer te dar o filho, ela vai no fórum, mas essa criança não vai ficar com você. Entregar o filho para adoção não é crime da mãe. Agora, abandonar o filho é crime. Então, se essa mãe não pode cuidar dessa criança ou, por N motivos, não tem possibilidade, no próprio hospital, as enfermeiras e os médicos já sabem que a criança tem que ser retirada e entregue para o conselho tutelar. Então, não pode entregar ou para a enfermeira que está ali, ou abandonar na rua. Ou abandonar na rua. O abandono é crime. A entrega da criança no fórum não é crime. Então uma mãe, vamos dizer, numa situação de desespero, que isso ocorre constantemente,
ela pode ir ao fórum, digamos, e falar, olha, eu quero entregar minha filha porque eu não tenho condições de sustentá-la, por exemplo. Minha situação está terrível, né? E isso pode ser feito. É feito um auto de entrega? Pode ser feito, e isso o que vai acontecer? O juiz, ele vai analisar, cada caso é um caso, não é que ela vai entregar a criança lá e pronto, acabou. Quem é o pai dessa criança? Quem são os avós? Quem é a família extensa dessa criança? Quais são os tios? Ninguém realmente quer essa criança? Então, se não tiver ninguém da família extensiva, aí sim essa criança vai ser colocada para adoção. Muito, muito interessante mesmo. Nós sabemos, talvez as pessoas desconheçam isso, mas nós sabemos que existe a adoção do adulto também, né? Eu acho que é a adoção do maior idade, né? Da maior idade. Fala um pouco a respeito dessa questão. É uma adoção normal? É um processo normal de adoção? É mais difícil? Como é que funciona? Não, é uma adoção que é até uma adoção muito bonita, porque na maioria das vezes são pessoas que conviveram com esse jovem por muitos anos. Ou por desconhecer a lei, pediu, vamos supor, a guarda ou a tutela, já pensando que aquilo fosse adoção. E percebe-se lá na frente que não é. Então, ele pode entrar na vara da família e sucessões da comarca onde reside, para entrar, então, com uma adoção que nós chamamos de adoção civil. Isso é normal, é lícito e não tem essa possibilidade, por exemplo, de falar em poder familiar, porque o jovem já tem 18 anos, a família quer adotá-lo, então ele mesmo pode... Procurar uma família que se identificou, não é isso? Que conviveu com ele durante anos. Ou, vamos supor, a família conviveu com aquele jovem e, de repente, percebe mesmo que aquele jovem só foi dada a tutela para ele. Mas eu quero deixar a herança, eu quero... ter esse menino como se filho fosse, porque eu sempre considerei ele assim, então a justiça, ela faz com que isso seja possível. Minha amiga, nós estamos caminhando para o final do programa, programa gostosíssimo, maravilhoso, muito bom mesmo, interessante demais. Mas eu quero que você fale um pouco a respeito do Dia Nacional da Adoção, dia 25 agora, e você encerre aí com as considerações suas finais pela sua participação. Então, eu gostaria de convidar todos a participar no Teatro Municipal de Santo André, no Helene Guariba, né, às 16h30, do dia 25 de novembro, do dia 25 agora de maio, né, que é na segunda-feira, às 18 horas, onde nós vamos debater um pouquinho e falar a respeito das adoções. O nosso palestrante na ocasião será o Dr. Carlos Berlini, ele é o presidente da Comissão das Adoções em São Paulo. E também no dia 30 nós vamos sair dali de trás da Igreja do Carmo, fazendo a nossa caminhada para desmistificar a questão da adoção, né? Para a gente poder fazer a adoção consciente, a adoção com pessoas responsáveis e que não haja devolução dessas crianças na entidade de acolhimento, porque devolver uma criança é novamente essa criança sofrer com o descaso. E eu só queria dizer uma frase que a minha amiga Bárbara, de lá do Rio, ela falou. Nós somos famílias, nós existimos. Portanto, esse estatuto da família, ele não deve ser julgado procedente. Nós somos contra esse estatuto. Nós queremos que o Estatuto das Famílias seja julgado procedente, né? Mas, doutor Cristiano, eu agradeço muito o convite feito pelo senhor, pelo doutor Picarelli, pelo doutor Roberto. Me coloco à disposição para quantas vezes necessário for a gente estar aqui falando sobre a adoção. Muito obrigada. Olha, minha amiga, deixa eu até beijar a sua mão. Você é uma profissional, é uma guerreira maravilhosa. Você tem uma história linda e maravilhosa por determinação, uma história de oportunidade e que você consegue e continua também semeando oportunidades. Isso é fundamental. Obrigada. Então, parabéns pela sua vitória que você teve na sua questão de saúde, né? Que você é uma vitoriosa. Obrigada. Já venceu o câncer. Claro, né? Obrigada. E você tem muito ainda a contribuir com muitas crianças por esse Brasil. Muito obrigada, doutor Cristiano. Obrigada mesmo.
Eu quero agradecer você, minha amiga, que esteve comigo, que está sempre comigo nas quintas-feiras ao vivo. No sábado, se você quiser me assistir de novo, ou se você não me assistiu, eu estarei às 21 horas com você, aí às 21 horas na sua casa. É a reprise deste meu programa. E como sempre faço, deixo aqui sempre uma palavra a você para encerrar o meu programa. A palavra progresso em nossa bandeira perde muito do seu sentido, enquanto crianças continuam a ser abandonadas em nosso país. Pense sempre nisso, faça a sua reflexão e tome a sua decisão. A adoção é muito importante. Um forte abraço.